Agradecer a presença do professor Rodrigo e do professor Helena, que se dispuseram no sábado do solarado. 3 horas da tarde eu tenho que entrar no campo de futebol. Para se dispor aqui gentilmente, colaborar com a monografia de vocês. Ficar pronto de resolver. Marcelo, você tem 15 minutos para o professor mais 5. Depois eu passo a palavra para eles. É bem você, vai tranquilo. Senhores, bom dia, professores, colegas, meu nome é Marcelo José e a minha monografia versa sobre os crimes virtuais, também chamados crimes cibernéticos, crimes digitais. E desde já, ainda nesse início, eu gostaria de propor uma pequena indagação, senhores. A legislação brasileira, o ordenamento brasileiro, possui disposições concretas, possui disposições fortes no que tange aos crimes virtuais? Nós temos hoje, no ordenamento brasileiro, legislações que tratem com a devida eficiência, que tratem de forma efetiva os crimes virtuais? Essa é, portanto, a pergunta que eu pretendo responder aos senhores. Meu objetivo, então, é demonstrar o que são os crimes virtuais, quais as suas características, quais as suas peculiaridades, enfatizando a questão da deficiência, da falta de legislação que os tipifique. Portanto, qual seria a problemática, qual seria o ponto central de discussão do meu trabalho? Ele reside justamente na questão da falta de legislação que trate sobre os crimes virtuais e por essa falta, leia-se, falta/deficiência. Minha monografia foi dividida então da seguinte forma: no meu capítulo 1 procurei abordar contexto histórico, como se desenvolveu a tecnologia da informação, como se desenvolveram os meios informáticos. No capítulo 2, falo sobre os crimes virtuais em si, o que são, quais as suas principais modalidades, e no capítulo 3, faço um pequeno panorama das principais legislações que nós possuímos hoje no nosso ordenamento. Falando sobre a parte histórica, não vou me alongar muito nesse aspecto para que possamos falar de coisas mais pontuais, mas basicamente eu posso dizer que essa ideia da tecnologia tão presente nas nossas vidas hoje, da tecnologia tão exacerbada, se deu graças à evolução de 2 elementos fundamentais. São eles os computadores e a rede mundial de computadores. Portanto, no meu trabalho, trago algumas observações de caráter histórico sobre esses 2 elementos. Como disse, não vou me alongar mais aqui sobre isso, mas basicamente seria essa uma pequena ideia histórica. Crimes virtuais. O que são crimes virtuais? Na definição de Patrícia Peck, uma das maiores especialistas do país em direito digital, ela diz que crime virtual é toda conduta praticada contra um sistema de informação, contra um sistema virtual, contra um dado eletrônico, contra uma página eletrônica. Também diz a mesma autora que enquadra-se como um crime virtual aquela conduta destinada a prejudicar um arquivo eletrônico, ou seja, aquele que corrompe um arquivo, aquele que destrói um arquivo com um fim a prejudicar a vítima de certa forma. Nesse sentido, é necessário que façamos a diferenciação entre crimes virtuais próprios e crimes virtuais impróprios. O que são crimes virtuais próprios? Crimes virtuais próprios são os crimes virtuais, são os crimes efetivamente virtuais, são os crimes que têm por objeto os meios de tecnologia da informação, ou seja, é aquele indivíduo que atenta contra um sistema, é aquele indivíduo que tira uma página do ar, é aquele indivíduo que corrompe um arquivo, destrói um arquivo. São chamados crimes virtuais puros. Os crimes virtuais impróprios, por sua vez, são os crimes comuns que nós já conhecemos, porém praticados com um ingrediente virtual, porém praticados com um elemento virtual. Um exemplo disso aqui seria, por exemplo, o crime de ameaça praticado por uma rede social. Nesse sentido, é necessário que se deixe claro, é necessário que seja frisado que o foco da minha monografia são justamente os crimes virtuais próprios, ou seja, os crimes que atentam contra os meios de tecnologia da informação, os crimes que visam as condutas, por exemplo, que visam tirar um sistema
do ar que visam prejudicar algum arquivo eletrônico. Assim, trago no meu trabalho um pequeno rol de condutas, algumas já tipificadas, outras ainda não previstas no ordenamento, mas um pequeno rol que exemplifica essa questão dos crimes virtuais próprios. Esse rol, de maneira alguma, é exaustivo, é um rol meramente exemplificativo, e eu procurei condensar aqui em 3 para dar uma pequena ideia aos senhores. Inicialmente, o crime é o acesso não autorizado, também chamado de invasão. O que seria isso? Consiste no indivíduo que, mediante o computador, mediante o meio de tecnologia da informação, invade um computador alheio, invade um sistema com o fim de prejudicar aquele usuário. Esse crime, de certa forma, foi tipificado pela Lei 12737, a famosa Lei Carolina Dickmann, vou falar um pouco sobre ela depois. E, basicamente, diz o novo artigo 154A do Código Penal, com redação dada pela Lei Carolina Dickmann, que comete o crime de invasão de dispositivo informático aquele que invade um dispositivo informático alheio, conectado ou não à internet, mediante violação indevida de mecanismos de segurança. É aí, senhores, que reside o principal ponto de crítica da doutrina, uma vez que o texto da Lei Carolina Dickmann exige a violação de um mecanismo de segurança, ou seja, para que se configure o crime em pauta, é necessário que o indivíduo quebre uma senha, que o indivíduo quebre um firewall, que o indivíduo transponha qualquer mecanismo de segurança, ou seja, isso significa dizer que caso não haja violação de nenhum mecanismo de segurança, não estará configurado o crime em pauta. Nesse sentido, é necessário observar, por exemplo, pesquisas recentes, estudos do ano de 2013, mostram que 75% dos sistemas possuem brechas, possuem falhas de segurança, possuem falhas lógicas de programação. Ou seja, isso significa dizer que o indivíduo, explorando essas falhas, explorando essas brechas, não estará ele cometendo crime algum. Daí a gente vê a vulnerabilidade a que todos nós estamos expostos e a deficiência da lei nesse sentido. Sobre o dano informático, a gente sabe que hoje a informação em meio eletrônico, a informação em formato de mídia, como a gente diz, tem um valor tremendo, né? Grandes empresas especializadas em armazenamento de dados, em processamento de dados, como o CEPA, por exemplo, responsável pela hospedagem dos principais sistemas do governo federal, possuem suas salas de servidores guardadas a 7 chaves, possuem estruturas de guerra praticamente resistentes a todo tipo de fenômeno natural. Daí a gente tem ideia da importância do dado eletrônico, do valor que o dado eletrônico tem. Disso surge o crime de dano informático, que não é tipificado, mas é defendido pela doutrina. O artigo 63 do Código Penal prevê o crime de dano. No entanto, este não abarca o dano a algum arquivo virtual, a informação eletrônica. Nesse sentido, a gente sabe que no Brasil não é discutida a analogia de Malaparte, então, nesse sentido, a ideia que se defende na doutrina especializada, a ideia que se defende entre os especialistas é que fosse criado, fosse tipificado o dano informático. E, por último, o phishing. O que seria o phishing? O phishing, basicamente, consiste na conduta onde um indivíduo se faz passar por uma empresa, se faz passar por alguém conhecido a fim de obter algum dado da sua vítima. Por exemplo, através de um e-mail, eu mando um e-mail para alguém passando por um banco. Ou seja, o phishing nada mais é do que um grande abridor de portas. O phishing abre portas para crimes virtuais próprios, abre portas para crimes virtuais impróprios. Portanto, o que defendem os especialistas do tema é a tipificação do phishing, mas também a sua alocação, talvez como causa de aumento de pena em outros crimes, como por exemplo no crime de invasão. Dada essa pequena ideia de alguns dos crimes informáticos próprios, no contexto legislativo brasileiro, respondendo àquela minha indagação inicial sobre se estaria o ordenamento preparado, bem estruturado no que tange aos crimes virtuais, eu digo aos senhores que não. O que nós possuímos hoje são poucas legislações, são legislações breves, são legislações vagas em alguns sentidos, e agora eu farei uma pequena explanação
de algumas dessas legislações, das principais legislações encontradas na doutrina. Nós temos o PL 2126 de 2011, o famoso Marco Civil da Internet, as leis 12735 e 12737 de 2012. PL 2126. O Marco Civil da Internet, basicamente, é a Constituição da Internet, a medida que estabelece direitos aos usuários, estabelece deveres aos usuários, estabelece direitos aos provedores, deveres aos provedores, ou seja, a intenção, o escopo do Marco Civil é justamente delinear a elaboração de futuras legislações concernentes a essa temática cibernética. Ou seja, o Marco Civil tem uma importância muito grande no sentido de que estabelecerá um norte, dará um suporte à elaboração de futuras leis nesse contexto. O Marco Civil atualmente encontra-se ainda em fase de projeto de lei. Na última semana, a presidente Dilma, inclusive, se manifestou a respeito, dizendo que espera, né, que o projeto seja aprovado em breve, até em resposta à questão da espionagem americana, que está muito em pauta na imprensa internacional. Então, a aprovação do Marco Civil é iminente, a gente fica na guarda. Sobre as leis 12735 e 12737. Alguns meses atrás, em meados do 8º semestre, eu decidi falar sobre esse tema e não havia, à época, praticamente nenhuma legislação que falasse sobre os crimes virtuais. Dias depois, meses depois, estourou na imprensa um escândalo envolvendo a atriz Carolina Dickmann, onde fotos da atriz foram divulgadas após supostamente seu computador ter sido invadido, e isso reacendeu no Congresso um debate em torno do tema, o que culminou na aprovação às pressas, na aprovação súbita dessas duas leis. Então, quais foram as contribuições dessas leis com relação aos crimes virtuais? A Lei 12735, basicamente, prevê que serão criados setores de polícia especializados no combate aos crimes virtuais e também alterou a Lei 7716, a Lei do Racismo, dizendo que caso o racismo seja praticado por meio eletrônico, o juiz poderá determinar de imediato a retirada dessa publicação, ouvindo o MP antes mesmo do inquérito policial. Portanto, essas foram as contribuições tímidas, as contribuições breves da Lei 12735. A Lei 12737, a famosa e tão comentada Carolina Dickmann, que muitos ainda taxam de lei dos crimes virtuais, trouxe contribuições um pouco mais relevantes. Ela tipificou o crime de invasão do dispositivo informático, o artigo 154A, que eu falei um pouco lá à frente, trouxe ainda, tipificou os chamados ataques de denegação de serviço, que eu não vou entrar no mérito em função do tema, mas posso falar um pouco depois se necessário. Trouxe os ataques de denegação de serviço no artigo 266. E trouxe ainda algumas causas de aumento de pena, como, por exemplo, se for praticado contra determinadas autoridades, como o presidente da República, o presidente do Supremo. Portanto, essas foram também as tímidas contribuições da Lei 12737. Mediante tudo isso, senhores, a conclusão que se chega é que a informática, a tecnologia da informação está inegavelmente presente na vida de todos nós. Todos aqui, tenho certeza, possuem no mínimo uma ferramenta de e-mail, ou seja, todos nós, em maior ou menor intensidade, somos frequentadores, somos habitantes do cyberespaço. Portanto, se faz necessária uma proteção maior do poder público, um suporte maior para que tenhamos uma convivência segura nesse ambiente, não apenas na questão das legislações, não apenas na elaboração de legislações, mas também em outros segmentos da sociedade, como o treinamento de policiais especializados, enfim. Passei, portanto, pelo seguinte roteiro, falamos muito brevemente sobre a parte histórica, falamos sobre os crimes virtuais, o que são, algumas modalidades, e por último falamos sobre o contexto legislativo, apresentando aí as principais legislações do ordenamento. Espero, portanto, ter atingido o meu objetivo de demonstrar o que são os crimes virtuais, colocando em voga a problemática agora apresentada. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao professor.